A paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Passaram uma semana bem? Espero que sim, que Deus tenha agido na vida de vocês. E eu oro sempre para que Ele esteja sempre com as mãos sobre a vida de vocês e das vossas famílias. É dessa maneira, meus amados. Estamos aqui novamente para estudarmos mais uma lição da IBD. Hoje nós estamos neste segundo trimestre estudando sobre o Verbo que se fez carne. E na lição número 12, que é a lição de hoje, nós estaremos falando do julgamento à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Acredito que muita coisa será acrescentada no conhecimento de vocês hoje. Nós nos empenhamos em trazer muitas informações, inclusive que não estão na revista e não estão na maioria dos estudos que se passa por aí. Mas vamos lá. Então hoje, meus irmãos, nós estaremos falando sobre os eventos que juntos, com a vinda e com a vida de Jesus, são fundamentais para a fé cristã. Ou seja, além da sua vida e da sua vinda, nós estaremos falando sobre a sua prisão, sobre o seu julgamento, sobre a sua crucificação e, por fim, a sua ressurreição, que é tão importante para nós. O texto sugerido, meus amados, ele está em João 19, versículos 17 e 18, versículos de 28 a 30 e também João 20, nos versículos de 6 a 10. Amém? E é sobre isso que nós estaremos falando e ampliando bastante. Sugiro que os irmãos leiam todo o capítulo 19 do Evangelho de João e o capítulo 20 também não é um capítulo, não são capítulos muito longos. Mas nós temos uma semana inteira para lermos esses capítulos, Vamos lá então. Para isso nós precisamos voltar um pouco, meus amados, e falar um pouco a respeito dos capítulos 17 e 18. E ali nós já notamos que Jesus ele vem desde ali já preparando os seus discípulos para o episódio da traição de Judas que iria ocorrer. E que nessa caminhada que ele está fazendo com eles ali, ele passa ali pelo Vale do Cedron, e aí ele vai e para ali no Getsemane, onde o ambiente ali se torna cheio de tristeza, cheio de angústia, também pelo fato de que os discípulos sabiam que Jesus se entregaria nas mãos dos seus inimigos. E por fim, meus amados, traído que ele foi por Judas com um beijo no rosto, como nós já falamos e todos os irmãos bem sabem, essa traição no rosto, com o beijo no rosto, ela se deu pelo fato de que era escuro, as vestes mais ou menos iguais, então para que se reconhecesse, este é Jesus, ele o traiu desta maneira, meus amados. E assim os soldados romanos souberam que aquele é que era o Jesus. Ele foi ali preso e foi levado à presença, a princípio, de Anás, que era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. E ali, na presença de Anás, ele foi interrogado. Isso está lá em João 18, 13. Neste momento também, para trazer clareza para os irmãos entenderem, neste momento também, ali a hora que ele estava sendo interrogado por Anás e por Caifás, foi o momento em que Jesus, do lado de fora, ali negou a ele por 3 vezes, ok? Para que vocês se posicionem no tempo que nós estamos falando aqui. E Jesus, meus irmãos, interrogado por Anás, ele responde que ele não disse nada em oculto, que tudo o que ele falou da sua doutrina, ele falou publicamente para que todo mundo ouvisse. E aí ele mandou a ele que falasse ou perguntasse para aqueles que ouviram sobre as suas doutrinas se ele havia falado alguma coisa errado. E desta maneira um dos oficiais que estava ali esbofeteou ele no rosto e por fim ele foi levado até Caifás. Está em João 18, 24, que diz assim: então Anás o enviou manietado ao sumo sacerdote Caifás, como nós já falamos para os irmãos aqui. E dali, meus amados, ele foi levado à presença do governador Pilatos para julgamento, onde os principais sacerdotes e oficiais, eles gritaram ali dizendo, crucifica-o, crucifica-o.
E disse a eles ali naquele momento, Pilatos, né, tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Isso está em João 19, no versículo 6. Houve, portanto, meus amados, dois julgamentos iniciais, um por Anás, e que ele não tinha poder de decisão nenhuma, não tinha poder de decisão nenhuma. Isso está em João 18, de 12 a 14, também no capítulo 19, no versículo 23, e depois ele passou pelo julgamento lá no Sinédrio, que foi presidido por Caifás, que era o sumo sacerdote, como nós já falamos. Ali foram levados falsas testemunhas e Jesus ficou ali em silêncio. Essa parte não foi registrada por João, mas está em Mateus 26, de 57 a 68. Com isso, meus amados, nós estamos nos apegando aqui mais em João, mas eu mencionei para que vocês tenham uma base, porque senão, mas e quanto a isso? Então já está aí para os irmãos, ok? E com isso ele foi enviado dali a Pilatos, porque esta liderança, Anás e Caifás, não tinham um poder absoluto sobre tudo isso. Então enviaram ele ao governador na época da província romana na Judéia. Então é dessa maneira que aconteceu. Pôncio Pilatos era esta pessoa. E Pôncio Pilatos ali no pretório, ou seja, em uma casa onde estava o comando da cidade de Jerusalém, ele questionou aquela acusação e a prisão ocorrida de madrugada também. Ele diz que os judeus é quem deveriam julgá-lo pelas leis judaicas. Para eles justificarem a sua ação. Né? Aí eles falaram assim, mas Pilatos, ele diz, meus amados, olha como a postura que eles tomaram diante de Pilatos. Ele diz e se declara rei. E assim, ele está afrontando diretamente a César. Por isso nós o trouxemos à sua presença, ao César dos romanos. Né? Pilatos, meus amados, mesmo com tudo isso, querendo abrandar a ira ali dos judeus, trouxe Barrabás, um criminoso muito conhecido na época, e indagou a quem ele deveria libertar. Jesus ou Barrabás. Todos nós conhecemos essa parte da história. E eles preferiram libertar a Barrabás. Mas aqui eu quero trazer uma informação a mais para os irmãos. Todo mundo conhece Dimas, não é verdade? Todos conhecem Dimas, ou seja, aquele ladrão da cruz que foi salvo por Jesus. Mas o outro, poucos se conhece, poucos sabem o nome dele. E só para vocês aprenderem e terem na mente de vocês, o nome dele era Gestas. O nome dele era Gestas. E estes Gestas, né, ele zombou de Jesus, o desafiou, e desafiou, dizendo assim, se você é verdadeiramente Deus, desce da cruz. Então ele zombou de Jesus. Mas voltando, meus irmãos, senão a gente acrescenta muitas informações e aí embola. Mas eu queria trazer para vocês o nome dele, que era Gestas. Voltando, o ódio religioso, meus irmãos, ele imperava e eles não viam nada que pudesse impedir a condenação do Filho de Deus. Vejam que Pilatos, ele não encontrou culpa em Jesus. Porque, de fato, Jesus ele não era culpado de nada, meus irmãos. E considerou aquilo tudo uma severa injustiça. Porém, para não se prejudicar com os judeus, para não atrapalhar o relacionamento que todos ali tinham, ele mandou açoitá-lo, entregando-o a seguir na mão dos soldados, que zombaram dele como rei dos judeus, que nós todos sabemos disso. Teceram para ele uma coroa de espinhos feita com galhos secos de uma árvore, meus irmãos. Essa árvore era chamada de Raminus spina. Ela existe ali na região da Síria, Líbano, entre várias outras cidades ali da Arábia, meus amados. Tem espinhos muito longos os espinhos que ela tem, e causava muitos ferimentos. Inclusive, estes galhos, eles
eram usados pelos romanos para torturar os seus condenados. Eles já usavam isso costumeiramente para torturar os criminosos, tidos como criminosos naquela época, não é verdade? E assim, eles tiveram a ideia de tecer essa coroa para Jesus e forçaram ela na cabeça dele, e isso trouxe a ele muitas feridas e o derramamento de sangue ali da sua testa, o que encheu o seu rosto de sangue. Naquela época, meus irmãos, podia-se aplicar 3 tipos de castigo ou martírio. Vai aí algumas informações que eu acrescento aqui para os irmãos, né? Existia o castigo fustigativo, olha que nome, né? Verdade? Fustigativo, ou seja, era uma forma de espancamento um tanto quanto menos severo ali, para crimes que eles entendiam como sendo crimes mais leves. O segundo era o flagelatio. Esse flagelatio, meus amados, ele era aplicado de uma forma mais brutal, devido a uma maior gravidade ali nos crimes, ou seja, era o chicoteamento que nós vimos que Jesus passou por ele, né? E isso sempre antecedia o que? A crucificação. Essa crucificação que era esse terceiro castigo chamado verbenatio. O nome era verbenatio, ou seja, este era o castigo mais cruel. E Jesus passou por todos esses que eu falei para os irmãos. A vítima, meus amados, ela era despida, ela era amarrada em uma estaca para ser torturada pelos soldados romanos, e ali ele era chicoteado com um chicote que todos sabemos também, eu acredito que sim, que tinha pedaços de ossos presos ou colados na ponta dele, existiam pedras ali também pontiagudas, e isso trazia ferimentos gravíssimos. E assim, meus irmãos, Jesus foi ferido, teve a sua carne dilacerada e rasgada pelos açoites romanos, cumprindo assim aquela profecia de Isaías, né, 53, 4 e 5, que diz assim: certamente ele tem carregado as nossas tristezas e levado as nossas dores, contudo, nós o consideramos afligido ou atingido, ferido de Deus e afligido, né? Porém, ele foi ferido por quê? Por causa das nossas transgressões e não as deles. Ele não tinha pecado. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos dá a paz, né? Que traz a nossa paz, estava sobre ele. E sobre os açoites que o feriram, nós somos curados. É assim que diz a palavra de Deus. Pilatos, meus amados, ele até tentou evitar a crucificação e soltá-lo, mas não conseguiu. Só um pequeno adendo aqui, que eu não vou entrar nesse assunto também. A esposa de Pilatos teve um sonho com Jesus, e não vou mencionar aqui, porque não tem muitas elucidações a respeito disso, mas houve este fato também. E assim, sob o açoite, né, meus irmãos, dos soldados, ele foi e levou a cruz até ele chegar no Gólgota, conhecido como lugar da caveira. Neste caminho também, nós sabemos também do evento de Simão, o Cirineu, que o ajudou, obrigado pelos soldados. Não vamos entrar também neste assunto. Mas chegando ali, ele foi novamente castigado, chegando ali, ele foi novamente zombado. Irmãos, voltando um pouquinho para acrescentar alguma coisa, Pilatos, ao ouvir falar que Jesus ele era galileu e sabendo que a jurisdição era de Herodes da Galileia, né? Ali na Galileia, e que Herodes estava ali em Jerusalém naquele período, ele o enviou a Herodes, que alegrou-se muito com isso, porque Herodes ele havia ouvido falar muito de Jesus e ele desejava, meus amados, ver dele algum sinal ali, alguma coisa que pudesse, né, mostrar alguma coisa. Ele gostaria de ver aquilo que ele ouvia falar. E assim ele foi enviado a ele, né? Mas ao interrogá-lo, ele não obteve nenhuma resposta. E aí ele pegou e voltou a enviar ele a Pilatos. Nós vemos isso lá em Lucas 23, nos versículos de 6 a 12, não está em João. E para, meus irmãos, humilhá-lo, os seus soldados vestiram ele com uma túnica resplandecente. Lucas 23, de 8 a 12, fala sobre isso. Amados,
No caminho, voltando, né, no caminho até o Gólgota, Jesus foi golpeado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, caiu algumas vezes porque ele estava fraco como o homem que ele era, pagando pelos nossos pecados. Isso além do peso da cruz, né, de madeira que estava sobre os seus ombros. Todos os condenados à crucificação, meus amados, eles eram obrigados a carregar esta cruz até o local da execução. Mas vamos lá, ao chegar no Gólgota, meus queridos, deitaram ele de costas na cruz, posta ali no chão, e esticaram os seus braços e pregaram, meus irmãos. Dá até angústia de falar um sofrimento desse, uma tortura dessa, né? Lucas 23, no versículo 33, fala sobre isso. E assim se fez também com os seus pés, levantando-se a seguir aquela cruz, como Jesus pregado nela. João 20, 25. Voltamos aqui a João. E isto foi feito na presença de muitos, meus irmãos, muitas pessoas, porque o Gólgota, ele era um lugar público. As pessoas poderiam estar ali tranquilamente. Qualquer pessoa poderia ver ali os horrores que ali ocorriam, porém não podia se prantear pelos punidos. Não interessa, não importa quem estava ali sendo crucificado, você não poderia ir lá e levar um lamento devido a isso, né? Lá estavam também, ao lado de Jesus, dois homens, voltando aqui na minha cabeça, dois homens que foram acusados de crime, como nós sabemos, está em Lucas também, 23, versículo de 40 a 43. E ali nós vemos também o arrependimento de um deles que foi salvo, enquanto o outro deles zombava. Nós já comentamos isso com os irmãos nessa aula mesmo. E ali, meus amados, se cumpre outra profecia de Isaías, que foi proferida, todos nós sabemos. Isaías foi escrito 750 anos antes de Cristo, mais ou menos ali. Isaías 53, 12, que diz que ele tomou sobre si as nossas transgressões, meus amados. Mas aqui eu quero trazer assim, que ele foi contado entre os transgressores, um transgressor de um lado, outro de outro, e ele no meio, contado entre os transgressores. É isso que eu quero acrescentar para vocês, Isaías 53, 12. E vendo Jesus, meus irmãos, que as coisas estavam terminadas, ele disse em alta voz para todo mundo escutar: tenho sede. E assim ele declarou a sua última necessidade como homem ainda vivo na cruz. Por fim, meus irmãos, nós já sabemos disso também, deram a ele vinagre em uma esponja de isopo. E aqui eu quero acrescentar mais alguma coisa para os irmãos aqui. Especialistas, meus amados, eles dizem que seria um líquido medicinal retirado das árvores que ajudava a retirar as dores. Outros especialistas, eles afirmam que era um vinho azedo que se tornou vinagre. E aí eles misturaram ali com mirra. Essa mistura com mirra serviria também para amenizar um pouco a agonia de morte. Mas seja o que for, meus irmãos, foi rejeitado por Jesus. Seja o que for, qualquer uma dessas duas coisas foi rejeitado por Jesus. Existem outras pessoas que acreditam em outra coisa. Eu não vou nem mencionar aqui, que isso mexe muito com a cabeça de todos. Não vou nem mencionar que existia outra coisa. Eu prefiro não mencionar. Eu prefiro que os irmãos oportunamente me perguntem e eu fale para os irmãos no pessoal, no particular, né? Bom, sabendo que a sua missão na terra estava concluída, ele declarou ali a sua vitória no plano divino, não é verdade? Dizendo: está consumado, está consumado. Vamos aqui agregar mais alguma informação para os irmãos que poucas pessoas têm e conhecem. Jesus, meus amados, ele falava hebraico, ele não falava grego, então ele falava hebraico. E ele disse, a palavra que ele disse foi Nishiam, N-I-S-H-I-A-M, Nishiam. Esta palavra vem da raiz Shalem, que significa completar, terminar ou estar completo, ok? Então a palavra que ele proferiu foi essa, Nishiam.
Xian. Porém, João, como ele escreve em grego, ele escreveu tetelestai, que é uma palavra grega, né, que também significa levar a um fim, significa finalizar, terminar aquilo que se passou, aquilo que ficou, que finalizou, digamos assim. Agora, esta palavra, tetelestai, ela ficou muito mais conhecida, por quê? Porque era a língua falada na época, a língua mais falada na época, e assim foi o seu brado de vitória, dizendo a palavra Nishan, ok? Entendido? É desta maneira. Ou tetelestai, que para nós não significa e não tem mudança nenhuma, isso é apenas para agregar conhecimento aos irmãos, tá ok? Então, com esse brado de vitória, ele mostra que a tarefa delegada por seu pai a ele foi cumprida, entregando ali naquele momento o seu espírito, ou seja, a sua vida humana como sacrifício aceitável a Deus, conforme Isaías 53:10, conforme João 19:30 informa também, né? Agora, eu só preciso lembrar aos irmãos que nós tínhamos ali Jesus 100% Deus e 100% homem. Então eu preciso lembrar, embora nós já tenhamos estudado, que Deus não morre. Então quem morreu ali foi Jesus Cristo, homem. Ok, meus amados? Então, queridos, mais um detalhe para os irmãos aqui. A lei mosaica, ela não permitia que morto algum pendurado no madeiro poderia ali permanecer durante a noite. Isso é uma lei, está lá em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. E assim, quebrar as pernas dos crucificados era um costume devido a essa lei para que eles não permanecessem dependurados ali no período da noite. E isso recebia um nome que era crurifragium. Crurifragium, um nome tanto quanto difícil, né? Isto, quando acontecia, quebrava ali as pernas e isso acelerava a morte e evitava que a vítima passasse muito tempo ali na cruz. As autoridades judaicas, meus amados, pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas em caso deles estarem ali vivos ainda. As autoridades judaicas foram e pediram isso a Pilatos. Porém, apenas os dois que enladeavam Jesus estavam ainda vivos e tiveram as suas pernas quebradas. Jesus já havia expirado naquele momento. Com isso, um soldado preferiu furar o seu lado com uma lança e dali saiu água e sangue, como todos sabemos, né? João 19:34 nos fala sobre isso. Geralmente, meus irmãos, as vítimas de crucificação eram jogados ali em uma vala comum, ok? Foi crucificado, tirava dali e jogava em uma vala comum. E não era permitido o pranto, como eu já falei, ou o lamento público por eles. E assim, José de Arimateia, veja bem, né? Deus é maravilhoso. Um discípulo discreto ali de Jesus, conforme nos fala João 19:38, um homem rico, além de ser membro do Sinédrio. Mateus fala muito a respeito disso, Mateus 15, versículo de 43 a 27, né? Ali ele supera, meus irmãos, o seu receio de aparecer, e ele foi ali a Pilatos e ele pediu o corpo de Jesus para ser sepultado, né? E percebe-se no texto, fica muito claro, que este túmulo ele não era, meus irmãos, distante do Monte do Calvário e pertencia a um homem proeminente na cidade, um homem bem sucedido. E foi com ele também Nicodemos, voltamos a Nicodemos lá de João 3, que é necessário nascer de novo, não é? Então nós nos lembramos aqui de Nicodemos também. Ele foi com ele. Eles tomaram então ali o corpo de Jesus, o envolveram em panos de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Isso está lá em João 19, 38, 40.
e o levaram a esse túmulo. E aqui eu gostaria de acrescentar algo aos irmãos. Se Jesus morreu na sexta-feira à tarde e foi ressurreto no domingo pela manhã, muitas aulas vocês vão ter por aí, não entram nesses detalhes, mas eu entro para que vocês entendam um pouco mais e aprendam um pouco mais. Eu gosto sempre de acrescentar. Então, se ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, e foi ressurreto no domingo pela manhã, como poderia ele ter passado 3 dias e 3 noites no coração da terra, como nós podemos entender ali Mateus 12, no versículo 40, que diz assim, como Jonas ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Como nós vamos entender também, ele faleceu sexta-feira, 3 horas da tarde, no domingo de manhã, cedinho, ele já estava ressurreto. Quando ele fala em 3 dias edificarei esse templo novamente. Sabe, meus amados? Então, algumas coisas ficam na dúvida e eu quero tentar aqui hoje esclarecer essas dúvidas para os irmãos, meus irmãos. Algumas pessoas eles interpretam e insistem até na ideia de que Jesus teria morrido em uma quarta-feira ou numa quinta-feira, devido a isso que eu falei para os irmãos. Agora, o que eles precisam entender, o que nós precisamos entender aqui, que é o que eu estou passando para os irmãos, que em uma leitura normal, pelo nosso entendimento, o dia tem 24 horas e ele se inicia à meia-noite e termina à meia-noite, não é assim? Agora, vindo através da contagem judaica, isso muda um pouquinho. Essa contagem judaica ela é conhecida como contagem inclusiva. Está na Bíblia, viu, meus amados? Não estou inventando nada aqui para os irmãos. Ou seja, o dia deles tem início às 18 horas de um dia e termina às 18 horas do outro dia. Por exemplo, a sexta-feira se iniciaria às 18 horas de quinta. Então, a partir das 18 horas de quinta, nós já temos a noite de sexta e o dia de sexta, até às 18 horas de sexta-feira. Então, funcionaria assim. Das 18 horas de quinta até as 18 horas de sexta, o primeiro dia, que é sexta-feira. Das 18 horas de sexta-feira à noite às 18 horas de sábado, segundo dia, que é sábado. Das 18 horas de sábado até as 18 horas de domingo, terceiro dia, que é o domingo. Nós vemos claramente isso em todo o contexto bíblico, que o dia para isso começa às 18 horas e termina no outro dia às 18 horas. Nós temos 1 Samuel 30, de 11 a 13, Êxodo 4, 16, 5, 1, 1 Reis 12, 5, 12, Gênesis 17, 12, Filipenses 3, 5. São vários textos que mostram isso. Então fica muito fácil a gente aprender se nós lermos os textos da maneira correta. Portanto, entendam, meus amados, que a maneira inclusiva de contagem de tempo fica clara. Tá? Fica clara nela o entendimento desses 3 dias e 3 noites no coração da terra. Porque a parte de um período do dia conta como todo o dia. Diferentemente do nosso, que se inicia e termina à meia-noite. Seria da meia-noite até a meia-noite. Com eles é totalmente diferente. Então, como ele morreu na sexta, então naquele dia da sexta-feira. Aí nós temos ali o nosso sábado e nós temos o domingo, independente do momento em que ele ressurreto é. Ok? Independente do momento. Então, é muito diferente do nosso. É muito diferente do nosso. Ele, meus amados, em João 21, deixa isso muito claro. Né? Ele voltou à vida. Mais um adendo aqui para os irmãos que eu preciso fazer. Que ele voltou com isso que nós já explicamos, né? Nós vemos ali que ele voltou à vida com o mesmo corpo que ele havia sido sepultado. Inclusive, ali ele manteve as mesmas cicatrizes, tanto da lança que perfurou o seu lado, como dos cravos nas suas mãos e nos seus pés. E assim, ele sai e vai ali rompendo glorioso sobre a morte,
ok? E naquele mesmo domingo ele apareceu primeiramente ali para Maria Madalena, que fora ao sepulcro, conforme nós lemos em João. Porém, João menciona Maria. Agora os outros evangelhos, meus amados, informam que estavam também ali com ela Maria, a mulher de Clopas, a mãe de Tiago, né? Ou Cleófas, como queiram, e Salomé também, em alguns pontos se menciona Salomé. Agora, depois disso, ele vai, no final da tarde ali, e ele se apresenta aos discípulos que lamentavam a sua perda, a perda do mestre. Né? Ele vai e se apresenta aos discípulos lá. Mas para adicionar aqui, antes disso também, Maria, meus amados, Maria, ela vai e corre e avisa Pedro e João. Pedro e João. Vamos voltar um pouquinho mais ainda, né? Jesus ele foi crucificado ali na sexta-feira por volta das 9 horas da manhã. Para completar aquilo que eu ia falar, me voltou aqui à mente. Depois eu entro novamente nisso que eu estava falando para os irmãos. Jesus ele foi crucificado na sexta-feira por volta das 9 horas da manhã. Isso está lá em Marcos 15, versículo 25. Não estamos conjecturando, estamos falando algo que está na Bíblia. Ele morreu por volta das 3 horas da tarde ou 15 horas. Está em Mateus 27, 45 e 46. E ali houve trevas da meio-dia até o momento da sua morte. Né? E ele foi sepultado antes das 18 horas em um sepulcro novo, porque não se poderia sepultá-lo a partir das 18 horas, porque aí já seria o sábado, e no sábado não se fazia isso. Por fim, meus amados, ao raiar do primeiro dia, ou seja, o domingo, houve um terremoto ali, e um anjo fez rolar ali a pedra e se assentou sobre esta pedra. Isso está lá em Mateus 28, 2. E ali o túmulo, ele se tornou vazio, como um testemunho ali vibrante da ressurreição, meus amados, de Jesus. Agora nós vamos voltar a Maria Madalena. Eu me lembrei desse contexto todo para trazer para os irmãos. Né? E logo pela manhã, bem cedo, Maria Madalena foi ali ao sepulcro e viu que aquela pedra havia sido tirada. Então ela correu e foi informar lá Simão Pedro e João que haviam levado o corpo de Jesus. Ora, levaram o corpo de Jesus, ele não está lá e a sua cova está vazia. E eles correram até lá. João chegou primeiro, mas meio temeroso ali, ele não entrou. Inclinou-se e viu realmente que Jesus não estava lá. Agora, quando Pedro chega, com a chegada de Pedro, meus amados, ele já foi, todos já conhecem aqui o perfil de Pedro, não é verdade? Ele já entrou lá no sepulcro e ele viu os panos que estavam todos deitados ali no chão e ele viu o lenço que cobriu o seu rosto enrolado à parte ali. O pessoal conhece, chama de sudário, ou santo sudário, como a Igreja Católica apresenta. Né? E ali, meus amados, eles não haviam entendido ainda a Escritura, que dizia que ele deveria ressuscitar dos mortos. Como nós temos aprendido, os discípulos ali estavam convivendo em primeira mão com tudo isso, então eles tinham muitas dúvidas, muitos questionamentos e desconheciam muitas coisas que estavam acontecendo. E assim, eles foram para casa. Agora, eles foram para casa, mas Maria ficou ali chorando do lado de fora. E enquanto ela chorava, ela olhou para dentro do sepulcro e viu ali 2 anjos. Eles estavam assentados ali onde jazera Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles disseram a ela: por que choras? E ela respondeu: levaram o meu mestre e eu não sei para onde. E quando ela virou de lado, ela viu seu mestre Jesus, mas ela não o reconheceu. E Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Foi desta forma que ele falou. E ela ali, meus amados, ela supunha que ele fosse o quê? Um jardineiro, e indagou a ele sobre o paradeiro de Jesus. E neste momento ele a chama novamente, só que ele a chama como ele a chamava antigamente, né? Ele chama ela agora pelo nome, Maria. E quando ele a chama de Maria, ela o reconhece e o chama de Rabone. Rabone, meus amados, quer dizer assim, Rabone é uma forma muito mais enfática, muito mais honrosa, né, de se referir ao mestre.
E ele diz: não me retenhas neste momento, porque ainda não subi ao Pai, mas vá e avise meus irmãos o que foi feito por ela. Ela foi lá e avisou a cada um deles. E naquele mesmo dia, sendo no domingo à tarde, como eu havia falado há pouco para os irmãos, estando eles em uma casa, essa casa estava fechada, porque eles tinham muito medo ali dos judeus entrarem e agredirem, de que eles fossem descobertos, aparece ali Jesus que diz: paz seja convosco. Em hebraico, né? Shalom, Eileken, como vocês queiram falar, mostrando a eles o seu lado e mostrando também as suas chagas, as suas mãos. E os seus discípulos muito se alegraram, dizendo novamente: paz seja convosco. Ele disse a eles: da mesma forma como o Pai me enviou, eu os envio. E soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Olha que maravilha, não é verdade? Então nós recebemos também essa missão. Da mesma maneira que o Pai enviou a Jesus Cristo, nós somos hoje enviados por Jesus Cristo para pregar o Evangelho e ensinar a todos os povos e nações. Não é verdade? É desta maneira. Lembrando, um adendo aqui para os irmãos, meus amados, Tomé, ele não estava ali com eles, mas 8 dias depois, já com Tomé presente, Jesus ele retorna e pede que Tomé toque em suas feridas. E Tomé, convicto, meus amados, diz a ele assim: meu Senhor e meu Mestre. E depois dessas coisas, ele mostrou-se outras vezes aos discípulos, e uma outra vez lá no mar de Tiberíades, apenas para constar, para que os irmãos entendam. Isso está em João 21, no versículo 1. Ali ele operou o milagre dos peixes, né? Não aquele primeiro, mas ele operou o milagre dos peixes. E ali veio na rede ali 153 peixes, chamando eles para jantar. E é ali também, meus amados, que ele conversa com Pedro sobre o seu amor. Vocês lembram que Pedro negou ele 3 vezes lá, enquanto ele estava sendo julgado por Anás e por Caifás ali? Aqui ele indaga Pedro também por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Que passagem maravilhosa, não é verdade? Esta foi a 3ª vez, depois de ressuscitar, que Jesus se mostrou aos seus discípulos. Meus amados, foi desta forma que foi sacrificado o nosso Salvador pelos nossos pecados. Ali ele ofereceu a sua vida para o perdão dos pecados de toda a humanidade. E como nós vimos, no 3º dia após a sua morte, ele ressuscitou. E assim, ele estabeleceu a esperança de uma vida eterna para todos aqueles que nele creiam. Não se esqueçam disso. Todos aqueles que nele crerem. Tá bom? Ele demonstrou com isso, meus amados, a sua divindade, a sua deidade. Né? Ele demonstrou com isso o seu poder real e verdadeiro sobre a morte. E isto, meus irmãos, é a nossa garantia de salvação e vida, todo o contexto da vida de Jesus Cristo. Todo esse contexto, tudo que foi apresentado por João até agora, nos traz essa garantia de salvação e vida. E assim é renovada essa nossa esperança continuamente, até o cumprimento de todas as coisas. E nós veremos isso nessa nossa próxima aula, que nós faremos na semana que vem, se Deus quiser e permitir. Nós falaremos sobre a renovação da esperança em Jesus. Essa aula é muito importante, meus amados. Eu acredito que essa aula aqui vai edificar muito a vida de cada um de nós. Que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, que vocês sejam sempre protegidos e amparados, Senhor meu Deus, sobre a mão protetora do nosso Senhor. E não percam a aula da semana que vem, que estará muito boa. A paz do Senhor a todos.